Agora você pode parar de falar besteira, tá, Jamile? Tá gravando. Tá bom. Certo. O que você disser pode ser usado contra você no tribunal agora. Exatamente. Então. Ok, então. Pessoal, boa noite. Vou passar para vocês, antes de passar a atividade que nós iremos trabalhar hoje, eu vou fazer a atividade da aula passada com vocês. Porque aí, assim, se alguém fez ela, consegue tirar dúvida, né, se fez alguma coisa errada, e quem não fez, pelo menos vai entender como que vai funcionar esse processo. A atividade da aula passada é justamente essa atividade aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar lá na tela. Esta atividade aqui. Então, assim, o que vocês deveriam fazer? Então, a atividade proposta na aula de Geometria Descritiva 1, dia 5 de 5 de 2020, é construir um exercício na folha A3, na escala de 1 para 100. O que deveria fazer? Fazer a construção da perspectiva em isométrica desta peça aqui, indicar no mínimo 2 linhas de corte, identificando como corte AA e corte BB, que no caso, na aula passada, nós trabalhamos com corte de peças, né? Com peças mecânicas. Mas está certo que isso aqui quase que assemelha a alguma peça arquitetônica, né? Mas aí, no caso, nós passaríamos 2 cortes, um na longitudinal, outro na transversal. Tá certo que, quando a gente fala longitudinal e transversal, longitudinal seria a maior direção, né? Mas aqui, a peça tem o mesmo tamanho. Então, você define, não tem problema nenhum. O que ia acontecer? Um dos cortes eu poderia passar no meio, o outro corte eu poderia puxar ele um pouquinho mais para o lado, que ele ia passar informações diferentes para mim. E eu ia indicar para onde eu estaria enxergando. Então, eu iria ter que fazer o seguinte, fazer os 2 cortes, AA e corte BB, construir as 3 vistas ortogonais da peça e construir respectivas vistas, identificando onde os cortes estão sendo passados, utilizando uma chure de concreto. O que acontece? Na aula passada, eu mostrei para vocês justamente esta peça aqui, ó, que nós trabalhamos, né? Eu peguei esta peça e nós cortamos ela, e nas vistas ortogonais eu apresentei onde estava passando o corte. Então, assim, nessa peça aqui, nós passamos o corte nem bem aqui, neste ponto. Então, ele que estava sendo cortado, a gente ia ver ela desta forma. E nós apresentamos também os cortes em isométrica. Então, nós iríamos fazer dessas 2 formas. A gente ia apresentar o corte em isométrica, apresentar o corte nas vistas ortogonais e fazer essas construções. Então, primeiramente, o que nós podemos fazer? É fazer as vistas ortogonais do nosso desenho. A partir do momento que eu fizer as vistas ortogonais, ele vai facilitar para que eu possa conseguir fazer as vistas isométricas já com as peças devidamente cortadas. Então, deixa eu pegar o desenho aqui, que é esse aqui. Vou começar do início da seguinte forma. Como que a gente constrói essa perspectiva em isométrica? Que o Léo tinha perguntado em relação como que a gente faria essa curva, né? Seria isso aqui mesmo, Léo? Você está com dúvida? Eu, professor? É isso aí mesmo. Essa parte aí que você não conseguiu fazer, né? Porque é o seguinte, para a gente trabalhar com curva, ela tem algumas técnicazinhas. Então, esse desenho, eu posso começar ele a partir de um cubo, né? Ele tem 6 de altura, 6 de profundidade, e essa largura aqui também tem 6. Então, eu posso começar o meu desenho fazendo isso aqui, ó. Eu utilizo o ângulo de 30 graus, né, com o esquadro. Olha lá, 6. Vai ser mais ou menos igual ao cilindro?
Exatamente, mas só que o cilindro a gente faria de cima para baixo. Nesse caso aqui, a gente usa aquelas figuras na lateral. A princípio, o que, que eu vou fazer? O cubo seria essa peça inteira. Depois eu vou fazer a divisão para fazer essa peça curva. Então eu vou fazer a peça inteira e depois eu vou subtraindo imagens dela. Tudo bem? Porque isso vai facilitar para a gente fazer essa construção. Ele é um cubo de 6 por 6 por 6 e eu vou estar tirando algumas peças, fazendo esses buracos, vamos dizer assim, para que essa imagem fique igual. Então vamos lá. Eu fiz 6 para cá, para cima 6, para este lado aqui, ó, também 6. Até aqui tudo bem, né? Eu fiz o meu cubo. O que que acontece? Esse meu arco aqui, ó, se eu fosse fazer uma circunferência, a gente sabe que em perspectiva isométrica, a circunferência, ela não fica uma circunferência, ela fica uma elipse. Eu teria a seguinte situação aqui, ó. Ele não vai ser 6 por 6, ele vai ser 4 por 4, né? Porque ele está tirando 1 metro de cada lado aqui. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 1 metro para cá. Vou fazer com circunferência, porque aí fica mais fácil de enxergar. Um metro aqui. 1 metro aqui. 1 metro aqui. Né? Então, eu marquei aqui. Ó. Então, isso que ele vai fechar. O que eu fizer aqui do lado de cá, eu vou fazer lá do outro lado também. Utilizando o mesmo processo. Mas aqui eu vou fazer só para fazer mais rápido aqui e fazer desse jeito. Ok. Eu sei que essa peça aqui, ela tem uma profundidade aqui, ó, de 1 metro. Eu vou fazer isso aqui, ó. 1 metro. Né? É paralela com essa aqui. Eu vou até apagar essa linha aqui. Tudo com esquadro de 30 graus, né? Tudo com esquadro de 30. Aqui eu vou subir. Aqui é a mesma coisa. 1. Ok. Né? Então, eu fiz o meu cubo, eu subtraí algumas partes, porém eu tenho que fazer meu arco. Né? Vou fazer o seguinte para facilitar um pouquinho, para a gente não perder essa visão aqui. Eu vou copiar essa peça aqui, vou colocar aqui do lado. E vou fazer nela aqui a situação do cubo. Um quadrado para que a gente consiga fazer as curvas. Tem uma aula, Léo, que ele mostra certinho como que você trabalha com arcos em perspectivas isométricas, tá? Então, assim, não lembro qual que é a aula, mas depois a gente pode dar uma olhada. Aí aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou medir 4. De cima para baixo. Que automaticamente é a mesma coisa se eu estivesse medindo 1 daqui para cá, né? Ele vai fazer vou fazer um quadrado, né, de 4 por 4. Eu vou apagar essa linha aqui e essa, só para não me confundir, tá bom? E vou fazer o seguinte agora. O que acontece?
Quando eu estou trabalhando com perspectiva isométrica e eu trabalho com circunferência, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou fazer um esqueminha aqui rapidinho para você entender o que eu vou fazer para que ela fique... Se a elipse... Deixa eu colocar uma outra cor de pena aqui. Se a elipse fosse em cima, ele ia se comportar de uma forma, na lateral esquerda de outra, e na direita de outra. A gente faria isso aqui, ó, Léo. Eu ia pegar deste ponto aqui até o meio. Dessa aqui. Deste ponto até o meio. Deste ponto até o meio. E deste ponto até o meio. Isso se fosse olhando de cima. Uhum. Nas laterais, ele ia acontecer isso aqui, ó. Observa que ele vai bater aqui, ó, certinho, ó. Bem nessa ponta. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com perspectivas isométricas e eu quero fazer curvas, ele vai comportar de 3 formas. Na vista superior, o esquema será desse jeito, tá bom? Na lateral esquerda, o esquema será desse jeito, e na lateral, na vista frontal, vai funcionar desse jeito. Então ele tem umas diferenças. Aqui eu coloquei todas elas juntas. Tudo bem, Léo? Uhum. Aí isso aqui, depois você pode rever o vídeo, você vai entender melhor. Depois que eu fizer isso aqui, ó, que ele vai dessa ponta até o meio, dessa ponta até o meio, você vai fazer o seguinte, você vai usar seu compasso e vai fazer isso aqui, ó. Você vai abrir ele com a ponta seca até aqui, ó, e abrir aqui, ó. Aí você vai lá do outro lado. Ponta seca aqui, abre até aqui. Ponta seca, bem nessa intersecção, abre até aqui. Ponta seca aqui, abre até aqui. Então, uma circunferência, né, em isométrica, ela fica desta forma. Deixa eu colocar aqui, ó, só tirar essas linhas. Entendeu como que é um macetezinho? Então você consegue rever essa aula e depois ver os pontos por pontos. No nosso caso, o nosso desenho, a nossa curva, vamos dizer assim, nosso arco, ele não está na vista superior. Ele está na vista lateral esquerda e na vista frontal. Está aqui, não é isso? Aí a gente usa esses dois esquemas aqui. Então aqui, ó. Eu vou precisar de algum desenho aqui para baixo? Ou é só em cima? É só em cima. Então eu vou precisar apenas do meu arco nessa posição aqui. Então olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, daqui para cá, deste ponto a este ponto. Ó, esse aqui, ó, é meu arco da lateral. Lateral esquerda. Na lateral direita, eu vou fazer a circunferência aqui e a circunferência aqui. Esse é o meu arco da vista frontal. Né? Que eu vou precisar apenas disso aqui. No nosso caso aqui eu já fiz com 6, né? Ele é menor, ele é 1. Desculpa, ele é 4. Então aqui eu vou fazer aquele esqueminha, ó.
Vou fazer igual está aqui, ó. Ele pega aqui do meio até aqui, do meio desse ponto até aqui. Aí deste ponto até o meio e deste ponto aqui até o meio. Aí eu consigo, ó, minha circunferência aqui menor e minha circunferência maior aqui, ó. Aí eu só apago isso aqui, ó. Fiz o meu arco. Então aqui, ó, ele vem para cá, vou colocar a mesma espessura. Aqui eu sei que ele tem um para cá. No caso, como eu estou usando um computador, eu vou usar só copiar isso aqui, ó. Então, isso lá. Essa curvinha atrás, como que eu faço? Só... Você faz o seguinte. Você não tem o ponto para fazer essa aqui, ó. Eu vou voltar, tá? Tá. Você tem esse ponto aqui, ó, para fazer isso, não tem? Uhum. Pega Joga ele este ponto. Você pra pega trás? esse ponto aqui e faz isso, ó. Joga. Qual que é a distância que ele tem aqui? 1 centímetro. 1 centímetro, 1 metro, né? Então aqui, ó. Eu venho aqui, ó, 1. Aí aqui ele vai ser 1 também, ó. Não é? Então, se eu pegar e fazer o arco aqui, ó, ele fecha, ó. Entendeu? Você usou esse mesmo ponto para fazer isso aqui. Você não tem que fazer toda aquela estrutura novamente. Você usa Uhum. apenas o ponto que você achou. Esse ponto no meio eu posso puxar ele com um esquadro de quantos graus? Sempre de 30 graus. Sempre o mesmo ângulo. Você não vai alterar. Tá? Usa o ângulo de 30 e vai permanecer ele. Do outro lado, faça a mesma coisa, né? Vou apagar essas linhas, mas levando em consideração que a gente está do lado de cá agora, né? Marco lá, ó, 1 metro. Vai ficar 4 por 4. Vou fazer o esqueminha. Isso aqui até aqui, isso aqui até aqui. Isso aqui até o meio. E isso aqui até o meio. Aí o mesmo esqueminha, né? Circunferência, circunferência. Tem um pequeno erro. Vamos ver onde está esse errito. 4. Circunferência 4. Queria que ficasse bonitinho assim, igual a gente fazendo. Não, o de vocês ficam lindos. Eu confio em vocês. Na hora que a gente vai Achei. fazer, as pontas parece que não se encontram, vira... Ah, eu sei que pegou aqui. Porque aqui, ó. Vou cortar essas coisas.
Não, o problema quando você faz no computador também é quando você erra um negocinho, você consegue enxergar. A mão, ele vai acumulando erro, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que acaba passando, né? Pois é. Aí quando você tá fazendo isso aí, você vê, você tem que apagar tudo e refazer tudo de novo. De repente tá um errão do caramba. Mas sabe qual que é a parte boa? Você não sabe nem de onde que saiu o trem todo. Boa que É quem que tem você que fazer treina isso mais, aí né, à mão professor? é vocês, não é eu. Não, mas eu gosto de fazer isso aqui à mão também. E, geralmente, quando estou em sala de aula, eu acabo fazendo isso aqui à mão justamente para passar segurança para vocês, que o negócio não é aquele bicho de 7 cabeças. É difícil? Não vou ser hipócrita, falar que o negócio é a coisa mais fácil do mundo. Mas a partir do momento que você entende o princípio da construção do desenho, tudo isso se torna mais fácil. Né? Assim, a princípio a gente olha assim, esse negócio não vai dar muito certo. Aí você vai acostumando, igual o software de desenho, né? Às vezes, nossa, Uhum. mas é difícil. Não, acho que vai muito da forma que a gente vai trabalhando, você vai aprendendo os comandos, né? Então isso vai facilitando. Então aqui, ó. Então aquilo ali, ó, tá aqui, ó. Fizemos. Então essa, uma das coisas que é para fazer é justamente isso aí. Eu fiz a minha peça isométrica. O que eu vou Vai fazer agora? Eu vou fazer as minhas vistas ortogonais dessa minha peça. Aí a gente vai vai fazer o precisar seguinte: de cotar ela também? cotar? Não precisa cotar. Não precisa cotar. Então aqui, ó, vou fazer um A por aqui. Deixa eu colocar uma outra cor de. É o seguinte, um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. O tamanho Mas da vai ter peça que cortar, né, professor? vai ter que cortar. Fazer o corte. Aí depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai cortar elas. Aí assim, mas vamos fazer as vistas, porque isso vai facilitar na hora de fazer os cortes. Então, por exemplo, todos os lados é 6 por 6, não é? 6 por Uhum. 6, 6 por 6, 6 por 6. Então, eu já vou fazer isso aqui. Ó. Só um instante. Alguém querendo vender alguma coisa para mim. Dá dinheiro, ninguém quer dar dinheiro para mim. Estas são as informações recebidas de Trovo Academy. Tá bom, até o Google tá querendo falar agora. Então vamos lá, 6. Tô só fechando aqui para a gente cortar a épora para ficar certinho.
Ok. Vista frontal. É igual à vista lateral ou tem alguma coisa diferente? Tudo igual, né? Tudo igual, as duas vistas. As duas vistas são iguais. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que daqui para cá ela tem 1, 1 e 1. Eu sei que o raio da minha peça aqui é 2, né? Porque o diâmetro é 4. Então eu venho aqui, faço uma circunferência aqui. Eu vou tirar algumas linhas, mas eu vou voltar elas depois. Ok? Essa é a minha vista frontal? Ok. Joia. Então, a minha vista frontal e a minha lateral são iguais. Então, eu não vou perder meu tempo, não. Eu vou só reverter aqui. Porém, eu vou deduzir a seguinte situação. Que em cima disso aqui, ó, ele tem uma laje. E essa laje, essa peça, ela não está fazendo uma curva, né? Então, é uma laje reta. Então, isso vai acontecer aqui, ó. Isso aqui, ó, é a parte de trás da minha peça. O que que acontece? Tudo isso aqui eu vou ver de forma tracejada. Né? Então, isso aqui, deixa eu ver se eu acho que tem alguma linha já tracejada aqui. Pronto, fica mais fácil para mim. Isso aqui é trapejado porque demonstra que tem essa curva que está lá atrás, né? Que é do outro arco que está atrás. Então, ela vai aparecer tracejado aqui. Isso aqui também vai acontecer na outra peça. São iguais. Na vista superior, o que, que vai acontecer? Eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter isso aqui, ó, que vai ser a projeção das minhas peças lá embaixo. Né? Deixa eu só colocar isso aqui de uma outra cor, não está certo. Ele vai ser a projeção da minha peça lá embaixo. Né? Que são isso aqui, ó. Esse quadradinho é os pezinhos, né? E essa é a parte superior. Então, eu enxergo essa projeção nesse formato. Né? Essa projeção é justamente o que está escondido. Porém, está lá embaixo. Tudo bem até aqui? Uhum. Esse Aí, tracejadinho da vista superior seria os pilar, né? os pilares, né? E essa aqui é a parte de dentro do pilar, né? Que está aqui, Uhum. ó. Como se fosse aqui atrás, né? Que dá essa volta. Justamente isso. Aí, eu vou ter que fazer os cortes na minha peça. Eu vou pegar isso aqui, ó, novamente. Vou fazer um corte bem aqui no meio. Literalmente, eu vou descartar esta parte aqui do meu desenho. Vamos falar que eu estou cortando e olhando para lá, tá bom?
aqui eu tenho um ponto de 6. Esse de 6 aqui, a minha laje, opa, ela continua aqui, não continua? Estou fazendo um corte bem no meio. 6 para cima, 1. Né? Eu tenho isso aqui, ó, vai se repetir lá do outro lado. Vou colocar aqui 1. Vou pegar esse ponto aqui como referência. Esta curva, você pode observar que ela fica abaixo dessa minha projeção. Então, ela não aparece. Então, eu cortando a minha peça, bem no meio, o que eu vou enxergar vai ser isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar uma chura de concreto. Isso aconteceu porque eu estou cortando no meio. Porém, se eu cortasse ele um pouco mais para dentro, ele poderia ter um outro comportamento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar essa mesma peça, vou colocar aqui do lado. Tudo entenderam até aqui ou não? Aham, eu tô conseguindo entender. Tá conseguindo entender. Vamos Eu imaginar também. aqui agora que eu não vou cortar aqui. Professor, Oi, pode falar. a gente tem que pintar igualzinho, né? Isso. Esses pontinhos. Aham. Beleza. Beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, olha só. Eu vou cortar vou colocar aqui, ó, 1 metro mais para cá, 1,5 metro, 1 metro, tá bom? 1 metro, F. Eu vou cortar agora nesta parte aqui. Essa parte eu vou excluir. Olha o que vai acontecer agora. Aqui ele vai sair fora. Esse aqui vai cair fora. A gente está cortando ele. Ele vai pegar aqui para cá 1 metro. Essa linha aqui eu vou puxar 1 metro para cá. Isso aqui. Isso aqui cai fora, né? Eu não sei qual que é a altura que está aqui, deixa eu medir. 0,3820. Vocês entenderam o que aconteceu nessa parte aqui? Por que ela está assim? Ou não?
A laje, ela tá mais fina? A laje, ela continua com 1 metro. Mas, no caso, eu cortei a minha peça aqui, ó. Passando a minha faca nesse ponto aqui, ó. Essa minha linha aqui, ó. Eu tô cortando. Uhum. O que que acontece? Observe que nessa parte que ela é mais espessa, ela não é mais grossa daqui para cá do que a laje, a espessura final da laje. Uhum. Então, o que que Você vai acontece? fazer um corte dentro? Corte? Aí, ó. Eu cortei. Na verdade, sim. Eu tô mostrando o quê? Eu cortei aqui no meio. Tô mostrando para vocês. Vou fazer isso aqui, ó. Eu cortando essa mesma peça, porém, 1 metro pra trás. 1 metro para trás. Então, para você ver que esse 1 metro, ele vai te passar informações diferentes da minha peça. Isso é isométrica, né? Então, aqui, ó. Ele vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Tadã. Isso aqui encosta para cá. Isso aqui vem 1 metro para cá. E vai subir. Vou pegar a situação da curva aqui, né? Deixa eu ver se vai aparecer agora alguma situação aqui atrás ainda. Deixa eu pegar dessa curva aqui, isso aqui. Não, não aparece. Tá lá no finalzinho. Então, ó. Tá aqui, ó. Essa é a diferença do meu corte. Eu cortando ele no meio e depois eu cortando ela 1 metro adiante. Ela passa informações diferentes. E esse é o objetivo quando a gente trabalha com cortes. Olha só. Isso aqui são os cortes na isométrica. Como que eu vou fazer esses cortes agora na vista ortogonal? Na vista ortogonal, ele vai funcionar, vai ser mais fácil ainda, né? Então, aqui. Vou pegar essa peça aqui, que é a vista lateral, que a gente cortou ela no meio, não é? Então, no meio, a gente vai ver justamente a peça desse jeito, ó. Cortando a peça no meio, vai ficar assim. Tudo bem? Não é isso aqui, ó? O amarelo ali é o hierarquia de linhas? Exatamente. O amarelo seria essa linha aqui, ó. Essa parte. O vermelho seria o arco que está lá atrás, lá no fundo. Mais fraquinha, né? Exatamente. Seria mais fraquinho. Os outros eu não vou alterar. Aí, na minha outra situação, a minha peça, ela corta aqui no meio
Meu corte estava aqui. Ele passa quanto daqui para cá? 1 metro, não é? Uhum. Olha só. Quando eu faço isso aqui, ó, ele vai servir para mim de base para eu pegar as minhas medidas. Olha só que legal. Eu só puxo isso aqui, ó. Eu nem preciso medir, ó. O que acontece? Olha só. Professor, na achura de concreto precisa de fazer esses triângulos em pequenininho? Sim, você Ou só coloca pontinho? os triângulozinhos e umas bolinhas. Triângulozinho, bolinha, pontinho. O triângulozinho, no caso, é como se fossem as britas, né? Hum. Tá aqui, ó. Esse agora é o nosso corte. Utilizando o quê? Que ele está 1 metro mais à frente. Então, isso aqui representa isso. E isso aqui representa isso. É só uma atividade, mas ela é bem extensa, não é? Pois é. Nós ficamos só uma aula, 1 hora aqui para explicar, mais ou menos. Então, assim, quem não conseguiu, tenta fazer. Isso vai servir de subsídio, gente, para vocês trabalharem com cortes. Quando você pegar um projeto e entender o quê? Que às vezes a distância de 1 metro, ele pode passar informações bem diferentes para você. Às vezes, muitas vezes vocês vão chegar no professor de vocês e vai falar assim: professor, quantos cortes que eu tenho que passar no meu projeto? 1, 2, só 2 cortes eu preciso? A maior parte dos professores vai falar para você o seguinte: depende. Depende da quantidade de informações que você precisa passar. Então, vamos supor, se eu quero passar esse projeto para alguém executar, é melhor eu passar mais cortes ou menos cortes? É melhor eu passar mais cortes. Quanto mais cortes eu passar, mais informação eu vou passar para a pessoa executar esse projeto. A probabilidade dessa pessoa Sempre mais, errar... né? Exatamente. E isso sim, porque às vezes assim, por que a gente fala 2 cortes, um longitudinal e um transversal? É porque geralmente a prefeitura, quando a gente vai fazer a aprovação de um projeto, ele exige no mínimo 2 cortes na edificação de vocês. Mas dependendo da edificação que vocês construírem, há necessidade de passar mais informações. Quanto mais informações você passar para a mão de obra, a probabilidade de vocês, da mão de obra, errar vai ser menor. Né? Então, isso é bem... por mais que é geometria, né? E a gente está trabalhando com corte em geometria, mas é justamente para a gente trabalhar isso aí. Essa importância das atividades com cortes. No caso, eu estou trabalhando aqui um corte sem interferência de direção. Né? Porém, não sei se vocês sabem que na planta baixa eu posso mudar a direção do meu corte. Vocês sabiam disso? Na planta baixa? Vamos supor, eu quero fazer um corte numa planta baixa. Eu Uhum. posso mudar a direção do corte. Então vamos supor, Sim, quer ver? Pode falar. é o A e o B, né? Não, Léo. Eu posso fazer uma linha, tipo assim, fazer um corte oblíquo, mas eu posso mudar a direção dele. Nesse sentido aqui, quer ver? Ó? Essa aqui é a minha vista de cima, não é? Uhum. Nós fizemos um corte aqui, olhando para cá, e fizemos um outro corte aqui, olhando para cá.
foi isso que nós fizemos? Mas é o seguinte, você está vendo que essa peça aí, a gente não precisa pegar outras informações. Só passar um corte reto já me resolve. Mas se eu tivesse uma peça como essa aqui, ó. Sacanagem. Não, tá aqui. Achei que tinha perdido o meu desenho. Aqui, ó. Se eu tivesse uma peça como essa aqui, né? Se eu pegar ela aqui, ó. Pegar ela bem aqui. Eu posso trabalhar, às vezes, ó, vou trabalhar um corte aqui, bem aqui no meio. Passando no meio que eu quero dizer, passando no meio da circunferência, tá? E posso passar um corte aqui. Né? Ambos olhando para o outro lado. Mas eu posso juntar esses dois cortes. Quando eu quero... Opa! Eu posso juntar esses dois cortes. Que é isso que eu estou falando, que eu queria falar para vocês. É que a gente, no caso, a gente estaria mudando a posição do nosso corte. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Então aqui, ó. Vamos dizer que meu corte ele vem aqui. Deixa eu ver essa distância que está daqui até aqui. Vamos falar que ele vai ter aqui, ó, ponto 20. Entendeu o que aconteceu aqui? Ou não? O senhor mudou a rota do corte. Eu mudei a rota do corte. Geralmente, eu utilizo essa técnica com peças mecânicas, né? Onde, por exemplo, eu tenho uma peça que tem vários furos e eu quero ver a dimensão de um furo para outro. Eu consigo pegar essa distância aqui, ó, de uma distância até a outra. No material que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, se não me engano, na aula passada, ele fala sobre esse tipo de corte também. Então, para a aula de hoje, o que eu ia propor para vocês? Eu vou mandar para vocês ainda no grupo e colocar lá na aula essas duas atividades aqui, ó. São apenas 4 cortes, né? 2 cortes nessa peça e 2 cortes nessa peça. E vocês definem tanto horizontal quanto vertical, desculpa, longitudinal ou transversal, vocês mudando ele de direção. Então, por exemplo, um dos cortes pode ser um semelhante a esse. Aí o outro você vai fazer nessa direção menor. E vai fazer apenas as vistas, né, ortogonais dessa peça. Não precisa fazer ela a perspectiva. Tudo bem?
fazer o corte em perspectiva, como nós fizemos nesse aqui, ó. Nesse precisa fazer o corte em perspectiva. Nesse aqui é apenas os cortes que vocês irão tá fazendo. Então, para cada peça, 2 cortes, um longitudinal e um transversal, eles seccionando, mudando de direção. Aí os cortes vocês vão definir. Aonde vocês pegam o maior número de informações. Então o corte não é para ser reto, né? Já é pra gente ir fazer igual... Igual eu fiz nesse exemplo aqui, ó. Uhum. Desde você passar 2 cortes, né? Para pegar a mesma quantidade de informação, com um corte você pega todas as informações. Então, um longitudinal, vamos dizer que pode ser assim. O transversal, ele pode ser assim às vezes, ó. Deixa eu ver em que distância que está isso aqui daqui, ó. Ele está pegando certinho. Então, talvez não seja tão legal. Mas ele pode pegar aqui, ó. Ele pega aqui na parte reta, né? E vai até o meio da curva. Vocês vão definir isso. Verifica quais são as informações que vocês querem passar. Não necessariamente precisa ser simétrica a peça. Tá bom? Só pega e corta e faz essas diferenças. A vista é ortogonal ou é desse jeito? Ortogonal. Não precisa fazer isométrica. Isométrico, Né? Eu estou passando a isométrica aqui para facilitar a você pegar o valor das informações, né? O tamanho das peças. Pode falar. O senhor vai conseguir colocar a aula da semana passada já hoje? Da semana passada, deixa eu verificar se já baixou. O pessoal não está fazendo. Deixa eu colocar aqui. Já acabei de baixar ela. Deixa eu só confirmar se é ela mesmo. Ver se ela não deu nenhum erro. Aula 5. Ok. Beleza. Achei ela aqui. Deixa eu só renomear. Eu já mando o link para vocês. Só um instante. Não, tranquilo. É só para... Não, porque é que eu já mando o link para Eu já mando o link para vocês. Aí quando tiver disponível, aí você consegue abrir. Beleza. Porque aí fica mais fácil. Eu não tenho que mandar depois. Então, aula de ED1. Terça. Noite. 20.05.05. Para isso eu tenho que diminuir o tamanho. Não, eu vou ter que mandar o link depois, porque eu tenho que diminuir o tamanho do arquivo. Porque senão ele fica muito grande e eu não consigo mandar ele para o YouTube. Deixa eu fazer isso aqui já. Essa minha vida de YouTuber não tá fácil. Pedir o pessoal compartilhar os vídeos do senhor, o senhor tá só com 56 inscritos. Pô, 56 eu tava com 50, cara. Então aumentou. A última vez que eu olhei tava com 56. Tava com 50, ou alguém desistiu, né? Falaram, não vou seguir esse cara, não. Esse cara é louco. O senhor tá melhor que Luana. Luana só tem 5, parece. Porra, sacanagem, cara. Deixa eu ver deixa eu ver aqui quanto que eu tenho. Você olhou quando, Léo? Acho que semana passada. É Luiz, professor, tá chamando eu de Léo. Ô, Luiz. Ó, tem uns 52 inscritos. Aí. Tem uns 52. 52, olha só. Tô bombando aqui, você não faz ideia. Né? Mas tá ok, então. Quando chegar a 100 inscritos, já pode fazer festa. Como? 100?
Não, para ganhar dinheiro tem que ser no mínimo 1.000 inscritos e... que mais? E tem que ser quantas horas de publicação de vídeo. Então, pega, não estiver fazendo nada, pega meus vídeos e deixa rolando aí na casa de vocês. Né? Porque aí, quem sabe, não... com o dinheiro que eu ganhar, se eu ganhar alguma coisa, eu pago o churrasco. Depois do coronavírus. Beleza, vamos lá, vamos no que interessa. Ok, então, pessoal. Então, eu já vou disponibilizar, estou compactando o vídeo da aula passada. Eu já disponibilizo ele e disponibilizo da aula de hoje também. Eu vou começar finalizando, já baixo. E eu já mando atividades para vocês e coloco lá no AVA também. Tá? Então, para essa atividade aqui, vocês devem fazer apenas os cortes, tá? Eu acho que é importante vocês construírem essas peças em isométrica. Deixa ela isométrica, constrói ela e vocês fazem ela os dois cortes de cada um, tá? Escala que vocês podem utilizar pode ser escala de 1 para 100. Se vocês acharem que é uma escala muito pequena, vocês podem alterar, fica a critério de vocês. Tudo bem? Joia. Então eu vou já providenciar aqui os vídeos para já encaminhar para vocês. Ok. Obrigada, professor. Joia. Obrigado a vocês. Até mais. Até a próxima Até aula. mais, professor. Falou. Tchau. Tchau. Vou esperar vocês saírem para finalizar o vídeo. Boa noite.